declaro aberta a sessão solene destinada às posses de Sua Excelência, senhor ministro Luiz Roberto Barroso, no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Relativamente às eleições municipais previstas para este ano, o TSE estará em interlocução direta com o Congresso Nacional. Em conversas preliminares com os ministros da Casa, com o presidente do Senado e com o presidente da Câmara, constatei que estamos todos alinhados em torno de algumas premissas básicas. As eleições somente devem ser adiadas se não for possível realizá-las sem risco para a saúde pública. Em caso de adiamento, ela deverá ser pelo prazo mínimo inevitável. Prorrogação de mandatos, mesmo que por prazo exíguo, deve ser evitada até o limite, e o cancelamento das eleições municipais para fazê-las coincidir com as eleições nacionais em 2022 não é uma hipótese sequer cogitada. E começou a contagem regressiva para as eleições municipais, mas o clima de incerteza em meio a essa pandemia do novo coronavírus. Muitos afirmam que as eleições serem realizadas em um ambiente de pandemia, o grau de abstenção seria muito alto. É a possibilidade do primeiro turno das eleições municipais ser adiado para os meses de novembro e dezembro. Assim, a vida pode ser com emoção ou sem emoção. Hoje foi com emoção. Recentemente também assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Pronunciamento do ministro Luiz Roberto Barroso. Definir quando ocorrerão as eleições municipais deste ano, cujo calendário, como de resto tudo no mundo, foi virado de ponta cabeça pela pandemia do novo coronavírus. Mesmo antes da posse, acho que desde o começo de maio, talvez final de abril, eu já comecei a conversar com os médicos para me instruir, me orientar. E logo que eu tomei posse, eu formalizei uma consultoria médica para monitorar a pandemia e me orientar sobre a conveniência ou não de adiar as eleições. Eles bateram o martelo, fizeram a avaliação da curva da doença e disseram que fazer eleições em 4 de outubro era muito arriscado. Esse foi o primeiro passo de lidar com a pandemia, adiar as eleições. Venceu a sensatez, venceu a luta pela vida, e a minha fala hoje é de agradecimento, porque esta vitória é uma vitória construída com vários acadêmicos, com vários especialistas, cientistas, e é a vitória do povo brasileiro, de se mostrar que mesmo no momento difícil, onde nós estamos, todos perplexos e ao mesmo tempo firmes na luta contra o Covid-19. 42 dias de adiamento de uma eleição serão fundamentais para que o Tribunal Superior Eleitoral, o governo e o Congresso possam organizar os procedimentos para o dia da eleição. Declaro promulgada a emenda constitucional número 107 de 2020. As eleições de 2020 serão em 2020. O desafio foi dar respostas rápidas e as mais adequadas possíveis nas circunstâncias. Do ponto de vista da justiça eleitoral, nós precisamos enfrentar essa crise, sair dessa crise sem sair da democracia. E sair da crise, enfrentá-la
sem sair da democracia significava, antes de tudo, fazer as eleições. A gente precisava saber se precisava estender o horário das eleições e por quanto tempo, e se valia a pena reservar horários por faixas etárias para evitar aglomeração. Nós fizemos um estudo para estimar a probabilidade de filas e aglomerações nas sessões eleitorais das eleições. Para esses estudos, nós utilizamos os tempos de votação nas eleições municipais anteriores, nas eleições municipais de 2016, e os tempos de habilitação dos eleitores nas eleições gerais de 2018. Com base nesses resultados, nós identificamos que, ampliando o tempo de votação em 1 hora, nós diminuiríamos muito o risco de aglomerações. Adicionalmente, a gente fez uma recomendação de que as primeiras horas do dia fossem reservadas aos eleitores idosos, para que nesses horários houvesse menos aglomeração ainda, diminuindo o risco de contágio. Após a apresentação dos resultados para a presidência do tribunal, a presidência convidou o INPA, a USP, a Fiocruz. Esses pesquisadores avaliaram os cálculos que nós fizemos, avaliaram os dados que nós disponibilizamos para eles também, os dados de tempos de habilitação e votação, e validaram os cálculos que a equipe técnica do tribunal efetuou. O processo eleitoral. Em atendimento a essa disposição, o TSE constituiu a consultoria sanitária. Então, o primeiro passo foi o adiamento, o segundo passo foi estender a jornada do dia eleitoral e reservar um horário para maiores de 60 anos. E o passo seguinte era evitar que as eleições fossem foco de contaminação, de disseminação da doença. A gente tinha que convencer as pessoas a irem votar, a gente tinha que dizer a elas que era seguro ir votar. Porque a gente teve o apoio para isso de grandes médicos, de grandes nomes que elaboraram um protocolo de segurança, elaboraram um protocolo bem complexo, inclusive, que ia desde o mesário até o eleitor, e a gente conseguiu transparecer isso. Você que já é mesário voluntário, ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte. Eu acho que cada um de nós, representando as instituições que nós representamos, acreditamos na democracia. Entendemos que o voto é a principal manifestação pública em prol da democracia. Em novembro, nós teremos possivelmente esta pandemia arrefecida, o menor número de casos e o menor número de mortes. O risco zero não existe. Agora, a verdade e a importância da eleição nos fez elaborar esse manual junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que eu entendo que é algo que foi muito bem discutido, partilhado entre as instituições e com fundamental apoio do ministro e do Tribunal Superior Eleitoral. Com a colaboração de todos, porque a nossa parte é traçar o plano, mas é importante que todos colaborem seguindo o plano, né? É possível ter uma eleição segura, que vai ser bem importante para o país. Acreditamos nesse projeto desde o primeiro momento em que estivemos buscando adesões, de surpreender por um lado, mas por outro é tão gratificante ver o quanto cada uma dessas empresas aqui se engajou e a importância de cada uma delas. Então eu quero deixar meu agradecimento, ministro, ao TSE pela oportunidade que foi dada ao setor bancário, por intermédio da FEBRABAN, de fazer uma espécie de coordenação. Aqui houve um engajamento tão grande que o menor dos trabalhos foi a coordenação. Fica aqui os nossos agradecimentos, o registro
da sua liderança, ministro Barroso, que realmente tomou a frente, e nós todos demos aqui uma demonstração clara de que é possível fazer uma parceria institucional do Estado com o setor privado e sobretudo, quando essa parceria se dá para o exercício da democracia. E aí, na elaboração dessa estratégia também, a gente inovou muito. A Ascom foi muito ousada, a gente foi muito arrojado, mas tudo isso porque a gente tinha esse respaldo da presidência, que realmente entende o papel da comunicação. Isso se refletiu muito nas matérias do nosso site, que tiveram uma linguagem muito mais simples, uma linguagem mais acessível, com textos menores, e acabou que isso foi permeando todo o resto do trabalho. Então, quando a gente sugeriu, por exemplo, um vídeo para o TikTok, ele na hora já quis conhecer o TikTok, saber o TikTok e grava e acompanha. Do TSE no TikTok. E eu estou aqui para mandar uma mensagem para os jovens. Aliás, gostaria de dizer que eu sou jovem também, só que há muito mais tempo. Ele olha os comentários, ele vê o que está sendo dito. O que está escrito aqui? Partiu votar. O que quer dizer isso? Partiu votar. Bora votar. Partiu votar? Partiu é um passado. Votar é um infinitivo. Você já ouviu essa conjugação, Lúcia? Partiu votar? Coisa de jovem, ministra. A linguagem muda de geração para geração. E, portanto, eu ali estava fazendo um esforço de ser acessível e interessante para um público que não é o meu público habitual. Quer dizer, eu falo geralmente para adultos interessados em processos judiciais. E subitamente eu estava falando para jovens, enfim, com outros interesses, com outros gostos estéticos, de música, de esportes, de literatura, já diferentes dos meus, entendeu? Aproveito para lembrar que o nosso encontro está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube da Justiça Eleitoral, pelo Instagram, Twitter e Facebook do TSE, professor, para provar que nós somos modernos também, apesar de sermos jovens há muito mais tempo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. O nosso programa de enfrentamento à desinformação foi um programa muito pensado e foi feito de forma muito robusta, com grandes parcerias com todas as agências de checagem, com todas as plataformas e com um trabalho muito próximo a cada um dos parceiros. Eu não sou uma dessas pessoas que acha que a modernidade faz a vida ficar pior, não. Acho que a modernidade faz a vida ficar extraordinariamente melhor. Mas ela vem com subprodutos também. Dois subprodutos que eu destacaria foi a onda de notícias fraudulentas, de fake news, e essa tribalização da vida, de pessoas que falam só para a sua tribo, para o seu nicho, para o seu grupo, e vão radicalizando o discurso, vão desenvolvendo um grau crescente de intolerância em relação aos outros, e uma linguagem, Deus, extremamente agressiva, e com muitas grosserias. Eu gostava de brincar e dizer assim, olha, provavelmente é robô, porque gente não se comporta assim. Y la transparencia siempre es el mejor elemento para poder defender una democracia, que los actores, los políticos, los candidatos, el público en general pueda conocer los detalles de cómo se lleva a cabo el proceso electoral. Y en el caso brasileiro creo que también ha sido muy importante el énfasis que han puesto en combatir las fake news, las noticias falsas, la desinformación y toda la manera en que se hace campaña ahora en medio de las redes. A gente sabia o que ia enfrentar e estava absolutamente preparado para todo tipo de desinformação que normalmente circula no dia da votação. Esse ano não foi diferente. A diferença é que nós estávamos sim com um programa robusto, com todos os protocolos, fluxos de trabalho, para que a gente pudesse responder à desinformação de forma célere. Em todo o Brasil, o sábado foi de preparativos para a votação de amanhã.
Véspera de eleição no Brasil. Quase 150 milhões de eleitores vão escolher prefeitos e vereadores em mais de 5.500 municípios. Os colégios já estão se programando para as eleições municipais de amanhã. Boa noite. Amanhã se realizam as eleições para a escolha de prefeitos e vereadores. A democracia brasileira precisa de você. Não falte a esse encontro com a história. Eu hoje estive pela manhã em Valparaíso. Como sabem, não há eleições no Distrito Federal. Sobre a normalidade das eleições, tudo está assustadoramente normal em toda parte do Brasil. Boa tarde a todos. Eu pedi desculpas a vocês, eu não vou poder dar entrevista, já são 5 horas lá em abril. O ministro da Divulgação dos Resultados, eu preciso voltar a falar. Eu vou falar com os jornalistas lá no TSE. A divulgação dos resultados da apuração do primeiro turno das eleições municipais sofreu um atraso. O problema é em um sistema aqui do próprio Tribunal Superior Eleitoral que eles estão tentando solucionar. A Corte também esclareceu que a lentidão não tem relação com a tentativa de ataque cibernético confirmada pelo presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Um vazamento sem nenhuma relevância e muito menos sem qualquer consequência para o processo eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, segue aqui na coletiva, mas ele disse o seguinte, que o que foi identificado foi um problema em um dos processadores aqui do Tribunal Superior Eleitoral. Eles precisaram reparar essa falha, que por isso houve esse atraso. Ele disse que o problema não é na transmissão dos dados que vem. E, portanto, nós estamos agora em fase de totalização, que o sistema está sendo regularizado, e em seguida regularizar também a divulgação. Como disse, nós estamos próximos de 50% da apuração. Nós vamos continuar trabalhando aqui e eu voltarei mais tarde para conversar com todos os senhores sobre as atualizações possíveis. Boa noite a todos mais uma vez. Ainda estamos antes de meia-noite, portanto ainda estamos no domingo e no dia das eleições.
já conseguimos apurar ou 100% ou 99% em todos os estados, salvo Alagoas, onde são 90 e tal, e já temos os resultados definidos em todas as capitais. Na verdade, nas últimas eleições presidenciais, o resultado foi divulgado às 9h20. Hoje, nós terminamos a totalização às 23h55. É claro que eu fiquei chateado, porque eu queria que fosse perfeito, mas é extraordinário. No dia mesmo das eleições, nós divulgamos o resultado de 113 milhões de eleitores. Portanto, a gente na vida não deve supervalorizar as coisas negativas, e essa foi mínima. A sensação era de que o que havia sido pedido, houve entrega. Houve essa entrega de dizer que a eleição, que representou um chamamento, esse chamamento foi atendido. E na medida que foram saindo os resultados, na medida em que a totalização operou um atraso irrelevante do ponto de vista da conjuntura que se vivenciou, era um sentimento de missão cumprida. Não apenas de toda a justiça eleitoral ter combatido o bom combate, mas especialmente porque quem compareceu às urnas manteve a fé nas eleições como algo tão importante quanto cuidar da sua saúde pessoal. Acho que a primeira coisa boa que não deve passar despercebida é que nós conseguimos fazer eleições com grande sucesso em meio a uma pandemia que já vitimou mais de 160 mil pessoas com níveis muito baixos de abstenção. Conseguimos que a população brasileira, que merece o máximo de reconhecimento, comparecesse às urnas adotando os requisitos de segurança, todos os protocolos de segurança que o Tribunal Superior Eleitoral enunciou com a ajuda de uma importante consultoria sanitária. Esse resultado é um resultado que, nas circunstâncias, precisa ser celebrado para aprendermos e, obviamente, melhorarmos as nossas atividades, mas para entendermos que nós vivemos uma sociedade que amadureceu na democracia. Uma sociedade que faz 30 anos da redemocratização e, passadas essas 3 décadas, em 2020, na pior situação da história, para dizer pouco, desses últimos 30 anos, para dizer pouco, a sociedade brasileira respondeu afirmativamente que quer tomar as rédeas da história, e as eleições constituem um caminho para que isso aconteça. Essa é a melhor recompensa que se pode ter nesse momento. Os resultados tiveram a mais absoluta integridade e fidedignidade, tudo auditável. Não há risco de fraude no sistema eleitoral brasileiro. O TSE só faz a totalização. O resultado das eleições sai da própria urna imediatamente após o término da votação. Portanto, não há nenhuma razão para desacreditar do sistema que está aí desde 1996 e que no mesmo dia em que ocorrem as eleições com 113 milhões de eleitores, foi capaz de divulgar o resultado com absoluta fidelidade à vontade popular. De modo que queria, de novo, agradecer a todas as pessoas que colaboraram nesse processo, e agora nós vamos nos preparar para que o segundo turno possa funcionar ainda melhor. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado. Federal
prendeu um suspeito de ter invadido o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Para a polícia, esse homem é líder de um grupo de hackers brasileiros e portugueses. Eu acho que a Polícia Federal foi muito eficiente nesse movimento e o fato de ter feito essas buscas e apreensões, e no caso fez a prisão, eu acho que foi positivo assim, de desincentivar esses comportamentos no dia do segundo turno. Os eleitores de Macapá, no Amapá, foram às urnas ontem. 23 vereadores foram eleitos e os 2 candidatos mais votados à prefeitura vão disputar o segundo turno no dia 20 deste mês. A votação por lá foi adiada por causa do apagão que atingiu o estado no mês passado. Uma eleição que correu na mais absoluta tranquilidade em termos de segurança pública, em termos de segurança sanitária e com um número muito baixo de incidentes. Oi, gente, olha, já temos quase 90% das sessões totalizadas, ou seja, em todo o Brasil. Daqui a pouquinho a gente já deve saber quais são os prefeitos que vão assumir essa gestão nos municípios. São 57 municípios, 18 capitais. Henrique, você acabou de falar o resultado de Ribeirão Preto, São Paulo, onde 100% das sessões foram totalizadas. Em Aracaju, Sergipe, nós também tivemos 100% das sessões totalizadas. Se o primeiro turno foi marcado pelo atraso na apuração, dessa vez o processamento dos votos foi bastante rápido e os vencedores já estão definidos em praticamente todo o país. Olha, isso mesmo, a Renata e eu tivemos hoje uma jornada muito diferente daquela de 15 de novembro, de 2 semanas atrás. Os resultados da votação de Belém e de Vitória, por exemplo, eles foram divulgados menos de 1 hora depois do fechamento das urnas. Olha, Bonner, uma eleição tranquila, uma apuração ágil, totalização dos votos muito rápida, como previa o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Missão cumprida, é isso. Missão cumprida.